A paz do Senhor, classe discipulado, tudo bem com vocês? Nós vamos estar dando início hoje a mais um ciclo da nossa classe, nossa revista, Discipulando. O ciclo é o ciclo de número 3. O tema da nossa revista é Vivendo as Verdades Bíblicas. E o tema que nós vamos dar início hoje, estudar hoje, é a Bíblia como regra de fé e prática. O texto base da nossa lição, ele se encontra em Salmo 119, versículo do 1 ao 7 e 14 e 19. Eu não vou estar lendo aqui para nós podermos ganhar um pouquinho de tempo. Peço que vocês abram a Bíblia de vocês, deem um pause nessa videoaula e leiam o texto e deem sequência na lição. Para que nós venhamos entender um pouco da nossa lição, nós precisamos perceber que todas as pessoas precisam direcionar suas vidas por algum conjunto de princípios que lhes sirva de orientação. Esses princípios devem ser exteriorizados de maneira simples e direta, de forma que a sua prática seja algo palpável. Nessa lição, veremos como a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, pode nos ajudar como cristãos a pautar nossa existência de acordo com os princípios que o próprio Deus ordenou. A Bíblia, uma palavra divina e atual. Para que nós iniciemos, quero lhes fazer uma pergunta. O que é a Bíblia Sagrada para vocês? A palavra de Deus é revelação divina ao homem, a fim de que este consiga não apenas saber a vontade de Deus para ele, mas também sobre as suas promessas. É a lei de Deus que nos orienta e ensina a forma adequada para vivermos bem com Ele, com o próximo e conosco mesmo. Lembre-se de que Deus revelou a sua vontade de forma escrita para que pudesse ser lida, consultada e vivida. A Bíblia nos mostra que apenas Jesus Cristo nos leva a Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá em João 14,16. Isso quer dizer que nenhuma pessoa pode alegar ser um profeta com alguma nova revelação sobre o caminho que nos conduz a Deus. A Bíblia nos mostra que Deus é bom, a ponto de buscar aqueles que, por causa do pecado, se fizeram seus inimigos, mas que por meio de Jesus podem ser aceitos por Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso mostra que, quando aceitamos a Jesus, de inimigos de Deus passamos à condição de reconciliados com Ele, convidados para ter uma nova vida em Deus. A Bíblia é uma palavra atual. A Bíblia foi escrita por pelo menos 40 autores diferentes, em diferentes épocas, lugares, situações, posições sociais. Samuel era um administrador, Moisés, um legislador, Daniel, um administrador público, Mateus, um fiscal da receita, Lucas era médico, Pedro, um pescador. Com essas diferenças, poderíamos encontrar diferentes propósitos e mensagens na Bíblia. Mas não é isso que acontece, pois o mesmo Espírito de Deus inspirou cada um desses autores de tal forma que as Escrituras são unânimes em seus assuntos e coerentes em sua mensagem. Em que pese o fato de a Bíblia ter sido escrita há mais de 2000 anos, ela também mantém sua atualidade. Ela vai ao encontro do coração humano. Ele conforta, orienta, adverte
e conduz todas as situações. A Bíblia é um livro confiável. Diversas religiões possuem seus próprios livros, mas apenas a Bíblia afirma ser um livro inspirado por Deus. Toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Está lá em 2 Timóteo 3,16. Essa declaração traz uma verdade radical às nossas vidas, de que todos os outros livros não são inspirados por Deus, ou seja, são frutos da imaginação humana ou maligna. Há muito tempo, a Bíblia vem sendo alvo de ataques por parte de pessoas céticas ou estudiosos que tentam aplicar metodologias viciadas à Bíblia, como se estas fossem ser um livro comum. Paulo fala que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus só podem ser discernidas espiritualmente. Parece loucura que se discerne espiritualmente. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Por isso devemos ter bastante cautela quando ouvimos notícias que tentam esvaziar o testemunho bíblico. Na maioria dos casos, pessoas que dizem que há contradições na Bíblia jamais a leram, nem podem comprovar realmente o que dizem. De nossa parte, devemos estudar a Bíblia com um coração aberto para ouvir Deus falando conosco e deixar que a Bíblia explique a própria Bíblia. A Bíblia, ela orienta a nossa vida espiritual. A Bíblia é a nossa bússola em direção a Deus. A Bíblia que nos aponta o caminho de salvação. A Bíblia que nos aponta a maneira que devemos viver com Deus. Uma bússola serve para trazer direção a quem a consulta. Por ser um livro inspirado por Deus, a Bíblia pode nos orientar em todos os aspectos da nossa existência. Ela é como um manual de instruções de Deus para o homem. Como foi Deus que inspirou a escrita da Bíblia, ele garante a sua fidelidade. Abraham Lincoln disse certa vez: "Estou ultimamente ocupado em ler a Bíblia. Tirai o que puderdes deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé, e vivereis e morrereis um homem melhor." Para que possamos tirar sempre o melhor proveito da palavra de Deus, é preciso que leiamos sempre. Um crente não pode deixar de meditar em suas palavras, pois apenas meditando nela diariamente terá mensagem divina para a sua vida. A vida com Deus também é direcionada através da palavra de Deus. Na Bíblia encontramos as respostas necessárias para uma vida plena de comunhão com Deus pessoal e deseja ter comunhão com você. Na verdade, Deus é um Deus pessoal e deseja ter comunhão conosco. Certa vez o evangelista Billy Graham, um evangelista norte-americano, ele disse assim: "A Bíblia é confirmada pelo seu poder de transformar vidas. Além disso, a Bíblia tem as soluções para os problemas do homem moderno. Ela fala do uso do dinheiro, sobre a criação de filhos, sobre a vida em comunidade, trabalho, fé, confiança em Deus. São muitos assuntos que são abordados nela. E nela encontramos a solução de Deus para cada situação." A Bíblia orienta a nossa vida toda em sociedade. A vida com a família, um dos maiores presentes que Deus deu à humanidade é a família. Dentro do projeto de Deus, quando uma criança vem ao mundo, deve ser recebida por sua família para ser protegida, amada, ensinada, para honrar seus pais e dar continuidade à sua descendência. Dentro do projeto de Deus,
O homem foi criado para ter uma esposa e a esposa para ter um marido, para que sejam fiéis um ao outro, possam dar bons exemplos aos filhos. Dentro do projeto de Deus, os filhos devem honrar seus pais e apoiá-los na velhice, ou quando estiverem doentes, Dentro do projeto de Deus, irmãos devem apresentar um bom comportamento, aprender a se respeitar de forma que aprendam a ser adultos responsáveis, de boa convivência na sociedade, dando bom testemunho para a glória de Deus. E dentro do projeto de Deus, a família deve ser o primeiro ambiente de Deus. Deve ser o primeiro ambiente onde as pessoas, já na infância, aprendem sobre Deus, para poder servi-lo e amá-lo. Esses são os planos de Deus para as famílias. A Bíblia nos mostra cada um deles de forma especial, como um padrão para a nossa existência. A palavra de Deus também nos mostra como devemos viver com relação ao trabalho, a nossa vida no trabalho. Diferente do senso comum, a Bíblia nunca considerou o trabalho como uma maldição de Deus. Antes de pecar, o homem já trabalhava no jardim do Éden. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. Está lá em Gênesis 2:15. Claro que por causa do pecado o trabalho se tornou mais difícil. Mas o plano de Deus não foi afetado por isso, pois o Altíssimo valoriza o trabalho. Há diversos textos na Bíblia que condenam a atitude de preguiça ou de abandono do trabalho para viver uma vida às custas de outras pessoas. No primeiro século da era cristã, a igreja em Tessalônica passou por uma situação inusitada. Nesta igreja, as pessoas aguardavam a volta de Jesus em pouco tempo, e alguns crentes daquela igreja decidiram que deveriam deixar seus trabalhos e empregos para esperar a volta de Jesus. Naturalmente, essas pessoas passaram a depender da ajuda de outras pessoas da igreja, o que deixou o apóstolo Paulo preocupado. Ele mesmo esperava a volta de Jesus também, mas não parou de trabalhar para depender de ajuda de outras pessoas. Ele fabricava tendas para se manter. E como diz a Bíblia, Paulo chegou a receber ajuda financeira de igrejas. Mas isso não era uma regra. Por isso, ele escreveu aos Tessalonicenses de que não parassem de trabalhar. Também que quem não trabalhasse, que não deveria nem ao menos comer. Está lá em Tessalonicenses 3:10. Essa ordem do apóstolo pode parecer radical, mas reflete o plano divino de que o homem e a mulher sejam pessoas produtivas e valorizem o trabalho e não sejam preguiçosas. A vida com o próximo. O homem é um ser gregário. A palavra de Deus nos mostra também a forma que nós devemos nos relacionar com o próximo. O homem, sendo um ser gregário, que precisa conviver com outras pessoas, mas nem sempre essa convivência significa compreensão mútua das pessoas para com as outras. Deus, por sua palavra, nos ensina a forma de como devemos interagir com outras pessoas. Não podemos ser arrogantes, iracundos, orgulhosos, mentirosos, ladrões, cobiçosos, caluniadores e perseguidores. Há casos em que o relacionamento mais próximo com uma pessoa não crente pode inferir ou interferir em nossa comunhão com Deus. Não deixe que isso aconteça na sua vida. Não permita que um relacionamento com um ímpio prejudique seu relacionamento com Deus. Mas a palavra de Deus nos alerta e nos orienta, não somente com relação ao ímpio, que nos
faz com que nós percamos o relacionamento com Deus, mas ela também nos orienta com relação ao irmão, a pessoa que se diz irmão, mas comete coisas piores muitas vezes que os ímpios. Diz assim, o texto com relação aos ímpios: não vos prendais ao jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Paulo ensina que o relacionamento com uma pessoa não cristã pode comprometer seu relacionamento com Deus. E por isso tais relacionamentos devem ser evitados. E será que por isso nós não devemos conviver com essas pessoas? É claro que isso não abrange as relações em que nos é necessário conviver com pessoas não crentes. Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, não está falando das pessoas ímpias que não têm Deus no coração, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que diz ser irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal ainda nem comais. Está em 1 Coríntios 5, do 9 ao 11. Já fazendo a conclusão da nossa aula, então, hoje nós aprendemos que a necessidade de nós termos uma vida de proximidade com a palavra. Nós devemos nos achegar à palavra cada dia mais. Hoje nós aprendemos que a palavra de Deus é um livro inspirado por Deus e atual, mesmo tendo sido escrito há mais de 2000 anos. Nós aprendemos a necessidade da leitura da Bíblia no dia a dia para crescermos em sabedoria e graça. E também sobre a influência da palavra de Deus em nossa relação com o trabalho, família e o próximo. Nós devemos cada dia mais e mais nos achegar à palavra, para que possamos nos achegar cada dia mais e mais na presença de Deus. Espero que a aula tenha sido boa. Deus abençoe a vida de cada um. Tenha um domingo excelente e nos vemos na próxima aula. Deus abençoe a todos.